Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, o pleno atendimento de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles tua verdadeira realidade. Sei que é tua Seja vontade que eu seja que seja. plenamente iluminado, iluminada, e que eu possa receber melhor a consciência de tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina e que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração, mais e mais receptivos. Eu confio meu ser e minha vida aos teus cuidados. Gratidão. Consciência divina, nos permita visualizar o significado de cada palavra para sermos capazes de entrar na consciência da palavra e permita que a energia da consciência da palavra entre no mais profundo de nosso ser. Pedimos que nos reveles tua verdadeira realidade através das palavras contidas nestas cartas. Sabemos que é tua vontade que nós sejamos plenamente iluminados, pois nosso propósito final é te expressar. Nós pedimos, Senhor, que as vibrações amorosas da tua consciência espiritual envolvam e penetrem as células do nosso cérebro, coração e corpo, para que se mudem os nossos pensamentos e sentimentos, a fim de que se abram e se elevem as nossas percepções a cada dia, para que nós consigamos vivenciar os princípios que nos colocarão em contato com aquele que nos deu o ser. E assim poderemos alcançar as mais altas metas espirituais. Gratidão, Mestre amado. Muito bem. Sérgio, por favor, nós estamos na página 197. Lá no último parágrafo, lá eu também vi que. Certo? Lá embaixo na página. Isso. Vamos lá. Eu também vi que, dois pontos, o poder criativo Pai-Mãe, vida, fluía continuamente através de todo o universo. E era a vida em minha mente, utilizando os impulsos gêmeos de pensamento e sentimento. Assim, qualquer poderoso pensamento ou sentimento imperfeito podia alterar e mudar o padrão de consciência das coisas criadas. Por outro lado, meu pensamento, quando estava completamente purificado dos impulsos gêmeos do ego e totalmente receptivo do poder criativo Pai-Mãe, inteligência, amor, reintroduzia a condição do perfeito amor inteligente. Consequentemente, uma condição que previamente tinha sido construída de modo imperfeito, como resultado de um pensamento imperfeito, podia voltar a uma condição de integridade, mudando as atitudes e pensamentos egocêntricos para aqueles de amor incondicional. Minha mente era um instrumento do processo criativo total, originário no universal. Posso fazer uma pausa aqui para a gente fazer um comentário? Eu lembro que teve uma frase das cartas que ele disse sobre a causa e efeito,
mas que a causa, o efeito não poderia continuar acontecendo se a causa fosse eliminada ou refeita. Vocês lembram disso? Sim, eu lembro. Então, e nesse momento que ele fala isso, eu fiquei pensando, né? Como que a gente pode retroceder, por exemplo, sei lá, não sei se a palavra certa seria essa, retroceder a causa, né, para eliminar os efeitos. Porque. Abre o microfone, Vladimir, por favor. Pode falar. Aberto. Não, termina, termina. A pergunta ficou essa na minha cabeça, né? Como que eu posso refazer aquilo que eu fiz, né? Ou às vezes não tem mais jeito, se a gente comete uma coisa aí, né? Sei lá. São duas coisas, né? Primeiro, você precisa saber exatamente o que foi que você fez, tomar consciência do que foi que você fez. E aí, se for o caso, se você quiser, arrepender-se, arrepender-se, arrepender-se. Arrepender-se genuinamente daquele fato que aconteceu, ao ponto de você não repetindo a mesma situação, você jamais faria o que você fez, cometeria o ato, ou o pensamento, ou a palavra que você fez. Mas eu também não me, eu sinceramente não me lembro de, o que eu me lembro que ele fala que é a lei da causalidade é uma lei universal e que uma vez quebrada, você quebrou, você vai ter consequência, vai ter sempre consequência. Você não vai conseguir eliminar a colheita. Pode ser uma colheita suavizada quando você tem. Ela vai suavizar perfeitamente quando você tem consciência do que foi. E É, você se arrepende de fato. Aí, acabou. Né? Pode ser, tem a consequência, tem a colheita, porque você só vai perceber na hora da colheita. Se você comete alguma coisa e se arrepende, vai saber que vai ter uma consequência. Pode ser mais leve, mais tranquilo, mas vai ter uma consequência. Não é, existe causa sem efeito e nem efeito sem causa. Toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Essa é a lei da causalidade. Certo. Roberto, Uhum. você fez uma pergunta que, na maior parte das vezes, nós não conseguimos responder, que é exatamente o que foi a causa gerada que está prorrogando, impelindo o efeito nas nossas vidas. É algo assim, né? A gente não precisa saber especificamente o processo, o que houve, porque muitas vezes são vidas muito antigas e que, por ter um trauma que foi gerado naquele momento, ele vai se repetindo em outras vidas, com situações mais ou menos parecidas, tendo como ponto central aquele trauma. Então, eu tenho uma consciência de um determinado trauma que é bem específico e que perdura até hoje, porque foi muitas e muitas vezes. Eu ainda estou trabalhando para superar, mas ele vem, neste momento, ele está fisicamente como uma condição doentia, digamos assim, no meu corpo. Mas eu entendo que eu não consegui superar aquele momento que foi um trauma que foi vindo e ocorrendo várias e várias vezes, porque estava no meu campo e era muito doloroso para mim. Mas hoje eu tenho que dar conta de fazer Ho'oponopono, de fazer perdoar aqueles que com quem eu interagi e provocaram um processo em mim. Mas eu tenho que voltar em cada, eu percebo que tenho que voltar e realmente perdoar
essas condições que vieram. Então, mas se você não tem a capacidade de perceber e ter consciência disso, você pode verificar se Deus é amor, felicidade, coisas congruentes e benévolas. Você deve olhar e entender que se existe a persistência de um fato, de um problema, seja lá qual for a natureza dele, mental, emocional, financeiro, material, você tem que olhar para aquele fato e realmente entender que em algum momento você agiu de maneira que você não conseguiu tirar aquele fato. O que eu falo é que, assim, a gente, como estamos numa espiral ascendente, e que aquele fato que ocorreu em uma determinada ocasião, ela volta, porque estamos numa espiral. Então, ele pode voltar de maneira diferente, mas você não precisa entender realmente, porque está ali, ele está no seu campo de energia e está reverberando ainda uma condição que lhe traz desconforto. Então, eu falei de um fato meu que eu preciso entender não, realmente perdoar, perdoar, perdoar. Mas a questão é que não é necessário que você saiba exatamente, não, a gente tem dificuldade ainda de retroagir e no tempo e observar aquilo que ocasionou, mas a gente tem a possibilidade de, se há uma incongruência em qualquer lugar, o Ho'oponopono é uma das ferramentas mais incríveis, lembrando daquele livro do Limite Zero e da experiência do Dr. Len. Você pode desconstruir aquela energia, pode demorar um tempo, mas tem que você ver a incongruência. Então, se percebe, você faça o necessário. A ferramenta realmente é aquilo que está na penúltima página da carta 4. Santo perdão e a santa reconciliação. O perdão é importante, e até que você entenda se há alguém envolvido ou uma situação presente, você tem que se reconciliar com aquela situação. Não sei se é isso que você queria saber. Eu quase concordo totalmente com a Celina. Eu só acho que, como Jesus nos ensina, também ele diz, que a gente aprende com o sofrimento. É claro que quando ele diz desse jeito, significa, quando eu sinto uma dor, eu preciso saber por que eu sinto essa dor para corrigir essa dor. O que aconteceu comigo que está me trazendo essa dor? E ele também dá uma ferramenta boa para a gente, que é a meditação. Se você meditar, você vai buscar a causa daquele problema, né? Você está sujeito a receber a informação do que é que está causando aquele problema. E quando você tem essa informação, significa que o pai falou, tá vendo? Estou te dando essa injeção porque você ficou gripado. Agora eu vou te dar essa injeção que dói, mas a gripe vai embora. E você, por favor, não pise mais descalço no chão, que vai ficar gripado novamente. Né? Quer dizer, a gente aprender o que trouxe aquele mal para a gente, né? Para poder corrigir e crescer, e não. Aí também, arrepender-se, né? Sempre o arrependimento genuíno, né? E aí tocar o barco para frente. A lei da causalidade se completou. Né? A lei da causalidade se completou. Você teve uma causa, teve o seu efeito. Você está passando pelo efeito agora. Aí você fala, por que é a razão desse efeito? Vai lá e busca a causa. Ah, entendi. Isso eu não vou fazer mais. Já entendi, já aprendi, não vou fazer mais. Acabou. A lei se cumpriu.
Esse é o meu entendimento, né, em relação à pergunta que você fez. Vamos dar boa noite para o Rodrigues, para o Hilton Boa noite. e para a Boa noite, Solange. Hilton. Tudo Boa bem? noite, Solange. Fala, Boa noite. Rodrigues. Diga lá. Pode repetir a sua pergunta aí, por favor? Eu estava ali, ó. Estava tomando banho, mas eu escutei só um burburinho assim. É que na leitura aqui ele fala, né, o último parágrafo que o Sérgio leu, consequentemente, uma condição que previamente tinha sido construída de modo imperfeito, como resultado de um pensamento imperfeito, podia voltar a uma condição de integridade, mudando as atitudes e pensamentos egocêntricos para aqueles de amor incondicional. Então eu lembrei que numa determinada passagem ele fala que a causa e o efeito, né, sobre a causa e efeito, o efeito vai cessar quando muda, né, a causa. Mas a causa foi uma coisa do passado, pelo menos para nós, né, entendendo passado, presente e futuro como uma régua, né, uma reta, a gente fez a coisa no passado. Imagina uma pessoa que se arrepende de ter assassinado uma pessoa. Como que a pessoa vai voltar? Ela já matou a pessoa, né? Não tem como retroceder no tempo ali e fazer a pessoa voltar a viver. Então, ficou essa coisa, né, combinando aqui com o que ele fala sobre uma condição previamente que tinha sido construída de modo imperfeito, como Onde resultado que de é um aí? pensamento Qual é o imperfeito. parágrafo aí? Está na página 198, O nome. segundo, terceiro parágrafo. Consequentemente, está em negrito itálico. Tá. Então ele está falando de uma coisa que foi construída de forma imperfeita, gerada, né, que é o resultado do pensamento imperfeito. Aí ele diz que poderia voltar à condição de integridade, mudando as atitudes e pensamentos egocêntricos para aqueles de amor incondicional. Só fazer um comentário adicional. Se a gente for pensar, assim, o efeito, você já está sofrendo, certo? Você está sofrendo, como é que eu faço para apagar esse efeito? Eu tenho que entender por que eu estou passando por isso, e aí eu consigo não repetir essa causa e esse efeito, certo? A causa está agora. O efeito, aliás, o efeito é agora, a causa já foi, né? Eu só posso me arrepender, eu não posso fazer outra coisa. E não repetir, né? E se perdoar, né? Se perdoar, perdoar o outro, Se né? Porque perdoar. se a gente não se perdoa, fica aquele peso, né? Às vezes você fala, eu perdoo o outro, mas se você não se perdoou, Então, tá na mas mesma. antes do perdão tem que ter o reconhecimento, ter Reconhecimento, a sim, consciência do que aconteceu. sim. E se perdoar, aí sim. Mas isso não é totalmente verdadeiro, no sentido que muitas vezes pouquíssimas pessoas têm a condição, capacidade de observar o fenômeno, a causa na sua origem. Mas como ela reverbera no nosso campo, está o tempo todo no nosso presente, você tem que imaginar que aquilo volta igual aquilo que eu falei, uma espiral ascendente, que volta, aquele fato volta para se colocar na sua vida de uma forma diferente. Não é igual o Roberto falou assim, se eu plantei uma pessoa lá atrás, ela pode voltar como algo que eu preciso em mim foi assim, eu pagar financeiramente mesmo. Quando eu gerei um fato dessa natureza. Então, às vezes, a nossa dívida, a dificuldade em prosperar é porque você tirou a vida de alguém que poderia ser uma pessoa próspera. Então, vem a nós uma condição
de uma dificuldade, você pagaria por isso. Tem É, muitas coisas envolvidas. É bem complexo, né? eu É, tinha, eu tinha entendido, eu acho que eu entendi a tua colocação errada, porque ó, eu pensei que tu estava falando que tinha algum local na carta que falava que poderia se apagar os efeitos da causa, né? Mudando, né? Aqui ele diz que pode mudar a condição, né? A condição, que condição? A condição elétrica, né? A condição magnética. Você está em baixa e pode ir para uma alta. Mas independente, se você praticou muitas coisas em baixa, esses efeitos virão na condição de alta, virão normalmente. Só que você vai encarar de outra forma, né? Você vai estar mais consciente. E E eu ele acho diz assim, aqui, sempre né? buscando o amor Mas as causas incondicional. de efeitos, elas são imponderáveis. Isso está É, na carta 3, página 102. isso, boa, Imponderável. Causas e boa. efeitos são imponderáveis, não É mudam. imponderável, não muda. E Mas aqui ele ele fala aqui do fala, amor incondicional. não, Você mas o amor também. incondicional, tudo bem, é verdade, a Não, gente é um tem que estado, buscar. eu entendo Mas que é um estado de antes, frequência. mas o que ele diz aqui nesse parágrafo é assim, né? Uma coisa que foi criada de uma forma imperfeita, como resultado de um pensamento imperfeito, pode ter a sua condição de integridade mudando as atitudes. Você vinha fazendo de um jeito, aí você percebe que está agindo errado, muda suas atitudes, seus pensamentos, suas ações. Está acontecendo conosco durante Isso, o processo. Está isso, acontecendo exatamente. conosco. Exatamente. Esta mudança é possível, sim, mas é uma mudança. Que mudança é essa? Isso, isso. Você já não vai colher mais, mas a colheita já está feita. É, Né? A colheita está feita. Se eu, que colheita ruim. O que eu fiz que essa colheita está ruim? Corrige o próximo plantio. Vai corrigir no próximo. Aduba melhor o solo, escolhe semente melhor, pensa melhor, vai fazer uma colheita melhor. das atitudes, né? Por isso que o pensamento egocêntrico passa para aquele de amor incondicional. Isso é uma mudança de frequência. Isso, Só isso. isso mesmo. Mas a semeadura que foi feita, normal, É segue. imponderável. Ele mesmo fala numa das cartas que o que a gente tem que colher já não pode mais fazer nada, né? Ele diz Isso. que a gente plantou, a colheita vai chegar. Agora, Página que está, Rodrigues, que você leu aí? Só para. Oi? Que página que está, que ele diz que é Página, imponderável? Essa? página 102. É a segunda página da carta 3. Logo no início da carta 3. Não se pode separar os efeitos da causa e nem se pode apagar a causa e continuar tendo os efeitos. Esta é a verdade em cada nível do ser. Mas o contexto aí vai uns 4 parágrafos. e aí, um raciocínio aqui, acho que acabou. Perdão. Mas o que ele está falando aqui, Posso né? fazer uma pergunta? Ele falou sobre isso, aí isso que o Roberto fala também, às vezes eu fico intrigada com essa parte que Rodrigues, né, falou. No finalzinho, ele falou, e não se pode apagar a causa e continuar tendo os efeitos. Por que ele fala isso? Não se pode, quer dizer, não se pode apagar a causa, não se pode apagar, mas e continuar tendo os efeitos. Vocês conseguem entender o que isso quer dizer? Se você plantou feijão, você vai colher feijão. Se você quer mudar a sua colheita, não quero mais colher feijão, você tem que mudar a sua semente. Ou então você está plantando um feijão e a semente, o feijão está vindo murcho, você com pouco grão na vagem e tal. Você fala, vou melhorar a minha semeadura, não vou fazer as mesmas coisas que eu fazia Tá, antes. Que a próxima colheita vai ser boa. entendi. Mais ou menos eu entendo. Agora sim, agora deu para entender essa parte melhor. Assim, eu fico assim, ligando um pouquinho com alguns. Tem uns vídeos que eu assisto do Hélio Couto, ele fala muito sobre isso. Aí ele fala assim sobre a gente ter crédito e débito, né? Então, quanto mais entra para a gente, entre aspas, né, mais débitos a gente vai ter. Por exemplo, quanto mais a gente está recebendo de bem, a gente acha que tem que fazer esse equilíbrio em tudo na vida, né? Seja financeiro, seja outras ajudas que você recebe muito, então você
vai equilibrar. E aí ele fala sobre crédito também. Quanto mais você ajuda as pessoas, né, coisas ou não precisa ser só grandiosas, coisas básicas também, ajudar alguém a atravessar a rua, você também vai tendo créditos, né? Será que estaria mais ou menos ligado a isso que você falou agora, né, Vladimir? Que Isso está você ligado à lei, isso aí que você está falando, que ele fala, está ligado à lei da existência. Pádua, Oi. você me permite eu te explicar essa situação de forma bem reta mesmo? A, a lei da causa e efeito está ligada diretamente ao eletromagnetismo. E por que que essa lei é imponderável? Porque o que a consciência usou para criar, o que ela usa para criar, são as energias, né? A consciência pai e a consciência mãe. Eletricidade e magnetismo, eletromagnetismo. Isso é a base da criação. Então, nós também temos essa característica do divino em nós. Por isso que é imponderável. Eu sei que é bonito falar, é débito crédito. Ok, é débito crédito. Mas, na verdade, o que está acontecendo se a gente utiliza essa força que é eletromagnetismo para criar, então ela é imponderável. Uma vez que você criou, não tem volta. Entendeu? A base é essa. Não precisa viajar nem florear nada. A base da criação é essa. E nós temos essa característica do divino. Entendeu? E essa coisa do débito e crédito é o que Jesus explica nas leis da existência, né? Faça ao próximo tudo aquilo que você gostaria que fizesse para você. Se você fez, se você respeitou as pessoas vão te respeitar. Quanto mais você respeitar as pessoas, mais pessoas vão te respeitar. E assim por diante. Mas aí eu tenho uma questão, que até o Roberto falou aí. Não sei se vocês perceberam, né? Mas é tipo assim, ó. Parece, né, que quando a gente começa a evoluir na frequência, né? Começa a aumentar a frequência e começa a se aproximar do amor incondicional, aparentemente, né? Algumas mentes acharão que os problemas deixarão de acontecer. Mas isso não é verdade. Lembre, Não é né? verdade. Lembremos que nós fizemos uma semeadura já. Isso. A diferença é que quando esse momento de dificuldade, que é uma colheita do passado, chegar, nós estaremos numa condição de frequência alta, mais alta, e nós entenderemos que aquilo é uma colheita. E passaremos tranquilamente, sem resmungar, sem reclamar, né? Sem amaldiçoar ninguém, nem o próprio Criador, entendeu? Só isso a diferença. Isso. E a lição de Jesus, né? Você vai aprender com o sofrimento, com aquilo que você está passando naquele momento, né? Senão, não tem sentido. Né? Você está, estou passando por isso e sofre e continua fazendo a mesma coisa, você vai continuar sofrendo. Se você percebe aquilo que está te causando e muda, não muda lá atrás. Não é que vai lá atrás e fala, eu dei um tapa no cara lá, vou voltar lá e dar um beijo na cara dele. Não. O beijo tem que ser dado agora para o efeito vir à frente. É sempre assim. Quando se você está colhendo um sofrimento, esse é o ensinamento. Por que eu estou passando por isso? Se você quer aproveitar aquele sofrimento, aquele ensinamento. Se você não quiser também, tudo bem, deixa, vai embora para frente e um dia você talvez perceba o que está causando aquilo e conserta. Mas se você não, o ideal é não perder a oportunidade. Estou passando por essa dificuldade financeira. Por quê? Aí você fala, mas eu sempre emprestei dinheiro, eu sempre dei esmola, eu sempre ajudei pessoas. Por que eu estou passando por esse problema financeiro? Às vezes, a meditação vai te trazer isso. Para lá e pensa. Às vezes, todas aquelas vezes que você acha que ajudou alguém, você estava se autopromovendo, ajudando alguém. Né? Ou não. Ou estava ajudando mesmo, mas estava ajudando esperando algum retorno, alguma coisa. Enfim, não é muito complicado
As leis da existência são simples pra caramba. Estão lá na 4, 5, numa página ele resume tudo, né? O que a gente tem é que entender e aprofundar esse entendimento. A gente, quando eu digo eu também, né? Então eu também me aprofundar e fazer. E já contei aqui, aliás, várias vezes, quando eu tinha passado pela cirurgia no quadril, que eu perguntei, em meditação, perguntei para o pai, por que é que eu estou passando por isso? Né? Não é assim, que eu quero saber o que foi que eu fiz. Não, por favor, pai, mostra o que foi que eu fiz aí para ver o que eu preciso corrigir. Com esse ensinamento das cartas de Cristo. Foi com esse ensinamento das cartas de Cristo que eu meditei pedindo para ele me esclarecer por que eu estava fazendo essa colheita. E ele me mostrou. Ele me mostrou. E aí, quando eu vi aquilo, eu falei, puxa vida, o meu castigo, a minha colheita foi merecida, eu nunca mais vou fazer aquilo, eu me arrependo de ter feito aquilo, espero nunca mais ter que fazer. Se acontecer a mesma situação, que eu tenha consciência de não repetir o fato que eu repeti, que eu fiz. Acabou. A minha dor aliviou? A minha dor não aliviou, mas a minha consciência aliviou. Entendeu? Eu fiquei tranquilo, já, aceitei. Aí a dor veio diminuindo. É o caso de Jesus, né? A religião diz que Jesus morreu na cruz para salvar os pecados da humanidade por amor. Mas esse conceito é totalmente equivocado, né? Claro. Ele foi para a cruz porque estava colhendo uma semeadura, né? Ele mesmo fala lá, né? Que foi a árvore, né? A figueira que secou, ele amaldiçoou a figueira e depois ele brigou lá no templo, né? Causou lá um monte de problemas. Ele foi crucificado, ele tinha tanta consciência disso que ele relaxou, vamos dizer assim, né? Ele aceitou, porque ele sabia que ele estava realmente fazendo o débito-crédito ali. Muito bem. Gratidão a todos aí pelas colaborações. Então, eu chego à conclusão que quando ele fala aqui sobre o amor incondicional, né, trocar pensamentos egocêntricos, tanto do passado quanto do presente para o futuro, né, para aqueles pensamentos e sentimentos de amor incondicional. Então, toda e qualquer colheita vai ser aliviada, principalmente, né, as colheitas desagradáveis, desarmônicas, né? Isso Se a gente colhe com amor incondicional, foi o que o Vladimir falou. A dor continua? Continua, mas é uma dor que refresca a alma. Você sabe que você Entendi está por quê, fazendo. né? Oi? Entendi por quê, né? Entendi por quê. É. E aí, através desse entendimento, dessa consciência e esse amor incondicional, daqui para frente nunca mais vai acontecer. Né? Se um dia, numa vida futura, sei lá, você vem a ser um policial, você naquela época era um soldado romano, na próxima vida você pode ser um policial, pega o bandido e chuta lá a bacia dele. Você não vai ter mais essa vontade. Você é um policial, vai prender o cara, algema, põe no camburão, né? Cuidado para não bater a cabeça e pronto, vai embora. Não deixa os outros bater. Não precisa. Não precisa esse tipo de agressividade, porque tem uma compreensão na alma agora. E vai tratar o bandido, né? Por mais que ele esteja fazendo coisa errada, com certeza você também vai ter essa compreensão espiritual de que ele está fazendo o que tem que ser feito, ele é um agente de expressão do Pai, né? Ele está fazendo algumas pessoas sofrerem, provavelmente porque está no jogo, né? Quando a gente lembra aqui da carta 5 sobre os horrores inomináveis, né? Onde o Pai também se expressa, o bandido também é uma expressão do Pai. Tá tudo bem, é só aprender e levar para educar, né? Para conversar. Outro dia eu estava falando, agora não lembro mais com quem, mas eu ouvi do... Como é que chama? Esqueci o nome dele. Mas ele fala sobre os extraterrestres, né? E ele fala que o pessoal da Força Galáctica do Bem, eles não atiram para matar, eles atiram para dopar, para anestesiar os opositores, os da não-luz.
E aí eles prendem esses outros seres da não-luz e nessa cadeia, né, eles dão muito amor para esse ser que era teoricamente o inimigo. Porque é o amor quem vai transformar. Não é deixando em solitária, ou batendo, ou fazendo passar por privações. É ensinar, né, que existe o amor, e o amor incondicional, para que esse ser se transforme. Porque senão é a cadeia que a gente tem hoje, né? São bandidos ensinando outros bandidos, e não é isso. Então, como que a gente pode recuperar uma pessoa? Você, se tem filho, deve ter experiência que bater no seu filho não adianta muita coisa para melhorar, né? Aquilo que ele fez de errado. Então, vai conversando, mostrando, né? Mostrando um outro lado para que isso possa acontecer. Então, o amor incondicional em todos os momentos, né? Eu achei bem legal, acho que é uma proposta bastante boa. Muito bem. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Sérgio? Eu, go- eu gostaria de dizer o seguinte: eu não tenho conhecimento, aliás, o meu conhecimento ele é muito pífio relacionado a, às coisas extraterrestres, né? Vou usar esse termo aqui, né? Então, quando eu escuto falar, olha, irmãos, eu não quero aqui criar polêmica nem reprovar ninguém, tá? É só porque o Roberto, né, deu a oportunidade. Então, quando se fala, né, em regras, né, em condição, assim, situações fora dessa vida carnal aqui, eu fico incrédulo. Aí eu vou usar o exemplo do Roberto, né, que ele falou aí do exemplo do rapaz aí. Baseado nas leis da existência para a vida terrena, né? Isso está muito claro para mim, né? Que uma vez que você desencarna, se você desencarnou evoluído, você não volta mais. Vai ser uma vida evoluída para ali, para outro lugar, né? Para outras dimensões. Mas se você ainda tem karma, você vai voltar, certo? Ponto final aí. Vamos parar. Eu vou parar por aqui, tá? Agora, o que está além disso, eu acho que não é conveniente, não é correto, vamos dizer assim, colocar as mesmas condições de regras para a nossa dimensão nas dimensões fora daqui. E aí eu quero dizer mais uma coisa. Como eu não tive contato com nenhum ser espiritual, né? Não recebi nenhum tipo de informação, não fui visitado por nenhum ser mestre, né? Ainda, pelo menos é o que eu entendo. Eu fico na minha dúvida, né? Sobre essas manifestações, tá? Então, só queria colocar isso porque eu realmente não consigo processar isso, baseado no que eu já conheço hoje sobre o que Cristo falou da vida material e da vida espiritual, né? Só isso que eu queria colocar, tá? Muito bem. Sérgio? Podemos continuar? Seguimos então. Solange, nós estamos na página 198. Pegou, né? Tá. Ali no parágrafo, agora eu que sabia. Agora, eu que sabia que isso era assim, sabia-o espiritual, intelectual e emocionalmente. Dei-me conta de que eu podia e devia dar passos para superar os impulsos gêmeos do ego, que anteriormente governavam minha mente, com o fim de permitir que a realidade divina tivesse plena liberdade através de minha mente e meu cérebro.
Por isso, houve uma luta entre o meu resistente ego humano e minha consciência pai-mãe, durante as agudas tentações que experimentaria ao final de minha iluminação no deserto. Satanás não teve nada a ver com o cabo de guerra que ocorreu dentro de minha consciência. A guerra foi travada entre os impulsos gêmeos da individualidade, ligação, rejeição, que era o ego dele, e a realidade divina que se tinha feito conhecer como amor, vida inteligente. Amor, vida inteligente, transcendente, mas ainda dentro de mim, que progressivamente absorveria minha individualidade cada vez mais, se eu meditasse continuamente e purificasse a minha consciência dos impulsos egoístas. O que expus é uma descrição do conhecimento poderoso com o qual voltei a Nazaré. Assim, o meu tempo de cura física, passado com minha mãe até que eu me restabelecesse, também foi um tempo de oração e de meditação, do qual extraí a inspiração e a força para conscienciosamente viver a natureza do divino ou realidade universal. Como você sabe, a natureza do divino ou realidade universal é vida. Quando ela está ativa na criação, ou também podemos dizer na individualidade da criação, ela cresce, nutre, alimenta, regenera, cura, ela protege, ela assegura a sobrevivência, satisfaz as necessidades de tudo que foi criado, e tudo isso dentro de um sistema de perfeita harmonia, cooperação, lei e ordem. Esta é a natureza da vida. Toda a sua obra na criação se realiza de acordo com a natureza universal e a promoção do bem mais elevado de todos os seres vivos. Uma coisa que chama a minha atenção com relação a essa última frase, né? Tudo que o Pai faz é para o bem. Toda e qualquer situação que está acontecendo, né? Vinda dessa vida, né? O que ele chama de vida, a natureza do divino ou a realidade universal, que é vida, é o que ele diz, né? Esta é a natureza, entre aspas, da vida. Toda a sua obra na criação se realiza de acordo com a natureza universal e a promoção do bem mais elevado em todos os seres vivos. É sempre a promoção do bem. Não existe, né, um mal atuando, imperando. Não, tudo que vem dessa natureza, vida, é para elevação. Então, se a gente voltar um pouquinho e pensar sobre a lei de causa e efeito, né, através do sofrimento vem o aprendizado. A gente está sofrendo porque fez, né, alguma coisa para outro sofrer ou para a natureza sofrer, e a gente vem, através disso, evoluindo espiritualmente. O nosso crescimento vem também através disso. Fala, Celina. Só para reforçar esse aspecto, é aquela questão, como todos nós estamos conectados uns aos outros, pois todos somos centelhas extraídas da fonte, o quanto da vida ela não é. Deus quer que todos tenham vida em abundância, mas isso envolve um nível de consciência
que é adquirida a partir de nós conseguirmos tirar as nossas ataduras e nossas correntes. E aí há uma coisa que me veio, que como existem uma boa parte da humanidade não tem essa consciência, ela está dormindo, a capacidade de nós compreendermos mais profundamente a nós mesmos, ela é limitada, porque se o outro não despertou para determinados conceitos, nós também, como estamos todos juntos, nós também temos dificuldade de compreender de forma mais elevada determinados aspectos da realidade. Então, a gente tem que realmente olhar para o que nós sabemos e compreender que ainda não estamos totalmente despertos. Despertos no sentido de que o entendimento tendo um entendimento adequado, conhecendo a realidade adequadamente, ela gera naturalmente um aumento, uma ampliação da nossa consciência. Como há um grande número de indivíduos que ainda estão totalmente mergulhados na obscuridade, isso também nos afeta. Por isso a gente tem que realmente vigiar e orar muito para nós conseguirmos manter um nível, um fluxo de vida em nós. Sim, com certeza. Por isso que nós estamos aqui estudando, né? Lendo cartas de Cristo, Exatamente, nós temos que tomando nos esforçar consciência, para isso. tomando consciência do que é o universo, do que é o pai, do que é a mãe, né? Entender esse conceito de que a gente está conectado um com o outro, né? Por que nós estamos conectados um com o outro? Né? Entender o que é consciência universal, de onde a gente veio, aonde a gente está no momento, né? E esse entendimento da conexão. Todos. E assim, ela tem razão. O mundo ainda está muito obscurecido, mas a gente está criando luz, gerando luz, estudando. Sábado, Sim, 20 horas e 58 minutos, nós estamos aqui buscando a luz, né, o conhecimento para o desenvolvimento espiritual. E a nossa luz não deve enfraquecer, não deve se apagar. Só depende da gente. E a gente hoje tem essa consciência de que não é só para nós, né? Isso, É para não, todo. é isso para mesmo. tudo. Quanto mais luz nós conseguirmos imantar em nós, mais luz a gente consegue para o todo. É uma troca contínua. A gente está mudando o potencial das coisas para que realmente o céu se manifeste aqui, nesse Então, planeta. E vem de cada um de nós. Não mas para vem de fora. a gente aumentar a nossa luz, a gente tem que ter autoconhecimento. Né? Sim, tem. Saber exatamente o que é a alma, né? Que eu sou uma alma, uma consciência que está aqui cuidando de uma alma que está aqui na Terra. A gente tem que ter essa consciência e essa busca de purificar os nossos pensamentos, mudar o nosso esquema mental positivamente, os nossos padrões emocionais, né? Falar boa noite para minha querida irmã De Fatimo. Tudo bem, De Fatimo? Tudo bem. A Boa noite. página que vocês estão é qual, Roberto? Para eu marcar aqui. É a última da carta 5, página 199. 199. Eu já estava em 197, ó. E começou na 197. 197. Estamos na É, 199. 199. Pronto. 199. Obrigada. Nada. Vamos ver se hoje a gente encerra a carta 5 e segunda-feira a gente começa a carta 6. Tudo bem para vocês? A gente está com quase uma hora já de reunião também. E
Eu acho que esses 3, 4 parágrafos aqui a gente pode também amplificar. Eu vou amplificar aqui um pouquinho duas Isso. coisinhas que eu observei aí. É, aí na primeira linha da página 199, quando ele diz aí que o tempo passado com a mãe dele, né, era um tempo que ele se restabeleceu e foi também um tempo de oração e meditação, da qual ele extraiu, né, a inspiração e a força para consciente e conscienciosamente viver a natureza do divino, né? E aí eu fui buscar o significado, né, por que ele usou esses dois termos, né, consciente e conscienciosamente, né? E a palavra termo consciente, ele tem a ver com saber o que está fazendo. Uma característica de consciente, né? Ele realmente sabe o que faz. Ele sabe o que está fazendo, realizando, né? Isso tem a ver com as nossas atitudes, né? As atitudes dele, né? Comportamento, a prática, né? O hábito dele. E conscienciosamente está relacionado a consciente, mas um cuidado e diligência. Então eu queria só colocar isso aí, né? Porque parece uma coisa tão Boa. assim, parece tão normal, né? Mas me chamou a atenção ele usar duas palavras sinônimas, né? Relacionadas aí, né? Eu achei Ele interessante. enfatiza, né, o estado dele, né, o estado dele. Então ele realmente saiu do deserto, ele entrou na vida pública, né? Consciente do que ele aprendeu lá da iluminação dele, né? Do propósito. E ele saiu com um propósito diligente, com força, com vontade, com cuidado, né? Observando os detalhes. Com tudo isso, ele entrou na vida com o propósito de levar esse conhecimento à humanidade. E veio agora de novo, né? Trazer para nós. Será que essas duas palavras poderiam estar relacionadas com os dois impulsos? Um de atividade e o outro de ligação rejeição? Não? Seria um... Acho que não, acho que ele enfatiza o estado dele mesmo. Eu estava consciente e conscienciosamente eu agia daquele jeito, né? Quer dizer, não tinha. Acho que ele nem era capaz de agir de forma diferente mais, né? Depois de todo o que ele recebeu e tudo que ele Podia tem dizer aprendido. que consciente, conscienciamente é o seguinte: eu sei o que eu vou fazer e vou fazer de forma muito cuidadosa. De forma Seria, consciente, né? seria isso. Me fez lembrar essa coisa do propósito, né? Fazer com É verdade. Tanto, propósito. tanto que ele fala assim, como você sabe, a natureza do divino ou realidade universal é vida. Ele enfatiza isso. Por isso me ocorreu essa coisa de pai, mãe, vida, né? A intenção de fazer, e não basta ter só a intenção de fazer, é preciso ter o propósito. Por que eu vou fazer? E ele, sabendo que lá no final o resultado desse propósito, dessa intenção, seria a crucificação dele, a morte dele, e mesmo assim ele diz, né? Eu vou fazer. Mesmo Mas se ele sabendo. quisesse dizer isso com relação das atração e rejeição, eu entendo aqui que ele está se desfazendo de tudo, ele não tem nenhum, ele está se entregando absolutamente para a missão dele, entendeu? Sem Ele apego de... sabia exatamente o que ele tinha que fazer e como ele tinha que fazer. Uhum. Continuamos mais um pouquinho? Sim. Se você pode compreender estas palavras, perceberá porque voltei do deserto como um homem cheio de alegria, com um novo entendimento da beleza do mundo, com um sentimento de absoluta confiança e sabendo que era possível controlar a aparência da matéria. Você sentirá comigo a euforia que senti por poder oferecer aos judeus a gloriosa notícia de que o reino dos céus estava dentro deles. Tudo o que eles tinham a fazer
era encontrar isso com a minha assistência e suas vidas mudariam para sempre. Eu acho que é o nosso caso, né? Pelo menos eu vejo que depois das cartas minha vida mudou e levo fé de que seja para sempre. Mais uma vez ele afirma aí, né, que o propósito dele era trazer, era levar para os judeus, né, o conhecimento que ele havia adquirido no deserto, né, o conhecimento da consciência universal, né, em que condições os judeus estavam, né, a humanidade estava. Entenderam tudo errado, né? Entenderam que ele queria ser rei, queria se governar, queria se sobrepor, né? Era E soberbo, se uma libertar dos confusão toda. romanos. E a confusão se tornou mais confusão ainda, né? Porque ele se tornou o salvador do mundo, né? Pois é. Haja confusão. Sem usar um espeto qualquer, né? Não usou nenhuma arma, não Ah, queria, né? Eles queriam, né, que ele libertasse. Ele falou: não, não, calma, deixa a espada, segura a espada aí, Pedro, fica calmo, não é esse o nosso negócio. Não é assim, né? A mudança é consciencial. Interessante que na passagem bíblica diz, né? Acho que foi Pedro que cortou a orelha de um soldado romano, né? Quando ia levar ele lá para foi. ser preso, e tudo, ele foi lá e consertou a orelha do cara, né? De boa. Não permitiu que aquela ação fizesse parte da vida dele, né? Que aquilo que aconteceu fizesse, né? Parte da história negativa do que ele estava passando, né? É muito bonito. Continuamos? Vamos? Deixo você com o mesmo conhecimento, o qual, usado em oração e plenamente compreendido, pode mudar o curso da sua vida. À medida que você lê, a sua consciência será elevada, e à medida que buscar inspiração, ela virá. Desejo que você compreenda, aspire, cresça e alcance. Relaxe em minha luz, pois, enquanto você lê, reflete, medita e ora, é absorvido em minha consciência crística, a qual se tornará cada vez mais clara para você à medida que evolua no conhecimento divino. Que meu amor e minha fé, em sua crescente sabedoria, o envolvam. Amém, que assim seja. Fim da carta 5. Muito legal, essa Bem, carta é muito boa, né? vamos deixar a 6 para segunda-feira, não é isso, Roberto? Vamos? É. Tá bom. Valeu, Vladimir. Abre seu microfone aí, tá fechado. Uma boa noite a todos e um excelente fim de semana para todos. Amém. Boa noite, Tchau, tchau. Vladimir. Boa noite. Boa noite, Boa Boa noite. noite. acabou de chegar. Boa noite. Boa noite para o Oswaldo, que a gente já está saindo, Oswaldo. Então, Boa. segunda-feira a gente começa a carta 6, uma carta que fala sobre o ego, né? Dá um bom esclarecimento com relação ao nascimento, às atitudes, né? As ações do ego, do egoísmo. Vai ser uma carta também muito boa. Vamos estudando devagarinho, parágrafo É. por parágrafo, O que eu acho que interessante nas cartas é que Cristo vai construindo, né? Ele vai construindo na nossa mente o propósito dele, né? O conhecimento, explicando detalhadamente, né? Como é que funciona esse universo a partir da consciência universal. Acho interessantíssimo isso dele, né? Ele vai detalhando, né? E, Importante. e ele fala para a gente obter essa ajuda, essa compreensão, esse aprofundamento aqui, né? Quando ele diz sobre a meditação e a oração. Deixo você com o meu conhecimento. Tá, o conhecimento dele a gente sabe que é vastíssimo, né? É cósmico. E o qual, usado em oração e plenamente compreendido, pode mudar o curso da sua vida. E de fato está mudando, né, o curso das nossas vidas. A gente está se encaminhando, se direcionando para a consciência crística. Fala, Celina.
Não, é apenas reforçando esse aspecto que você colocou sobre realmente a gente se apropriar das leis da existência, né? E é apenas assim, ter isso como um marco importante na nossa vida. Porque cada vez que você consegue estar em uma situação que às vezes pode não ser adequada, se você tem consciência dessa lei de causa e efeito, você vai se tornar uma pessoa mais prudente, vai evitar alguns erros, porque você sabe que tudo que nós fazemos, eles retornam para nós. Então, esse cuidado de você ter clareza, consciência das leis da existência é muito importante para que a gente realmente consiga, cada vez que a gente se esforça para esse entendimento e utiliza, a gente está fazendo um favor imenso à humanidade, porque cada vez que a gente toma consciência de um determinado fato e age corretamente, isso vai se reverberando para o todo, o tempo todo. Então, um simples gesto de bondade, de caridade que a gente faça a alguém, que passe na rua, a um animal, assim, isso é muito importante, porque você está gerando uma energia que reverbera para o todo e volta para você. O todo, a gente tem que realmente ter muita clareza de que o que nós fazemos, ela está indo e voltando o tempo todo para a nossa vida. E por isso, como seres mais ou menos espertos, mais ou menos, porque se enquanto a gente pensa em uma situação e ela não é bem acolhida, a gente está dormindo, porque o indivíduo que realmente está desperto tem a capacidade de realizar muitas coisas interessantes. E poucos de nós aqui temos condições, podemos falar que a gente tem a capacidade de mudar algumas coisas. Nós estamos mudando, mas ainda assim, o nosso nível de consciência é alterado pela a massa inconsciente de pessoas. Por isso, a nossa jornada é difícil, porque ela envolve um tal nível de inconsciência presente na humanidade que realmente, assim, para que a nossa energia consiga, e já conseguiu muito, isso é uma coisa maravilhosa, porque realmente cada vez que nós discutimos e temos consciência um pouco maior sobre os ensinamentos que ele trouxe nas cartas, nós pode ter certeza que isso está reverberando e mudando e aumentando pessoas em oração, em reflexão, em meditação, pelo mundo. Estamos todos conectados. Então, assim, me vem muito isso, que eu, cada vez que eu oro, medito, realmente faz diferença. Eu sinto isso, a energia fica mais leve, mesmo percebendo essa dificuldade existente pela massa de pessoas que ainda não despertaram. Então, a gente realmente somos aqueles que podem trazer o céu para a terra, a partir da nossa luz, porque nós temos a luz do Criador. Nós somos. Então, é muito importante que a gente entenda que quanto mais coisas boas fizermos, mais a nossa luz se expande e mais ela ilumina. Não somos apenas uma vela,
agora somos realmente candelabros. Com certeza. Eu estava agora no canto, Roberto, eu lembrei de você, porque teve um assunto que eu digo, eita, Roberto está aqui. O rapaz que estava falando, ele bem fortão assim, e ele dizendo assim, que antigamente, no lugar que ele trabalha, tem muita formiga. E ele passava por cima das formigas com aquele pezão. Hoje não. Hoje ele desvia as formigas. Eu digo, Roberto bateu na cabeça desse. Lembrei de você. A história da barata, de não matar. Eu digo, essa consciência já está tomando dimensões que a gente não sabe como. Eu vejo nesse local que eu estava, uma pessoa falar assim, da formiga, eu digo, que coisa maravilhosa. Está atingindo consciências. As É de pessoas. consciência para consciência. Fiquei muito feliz em ouvir isso lá. E também eu quero falar com vocês assim, se for chato eu entrar nessa hora, não tem problema, eu entro na segunda. Se não for chato, eu não estou fazendo coisas diferentes, eu estou fazendo o que deve se fazer em um canto, que quando termina eu corro para cá, mas eu tenho que ajudar nesse canto. Sim, Agora, se for chato, sinceridade, eu não fico chateada. Eu não. deixo para entrar na segunda-feira. Embora que eu venha o Luca para entrar, para pegar o fiozinho, para... o fechamento disso tem um manancial muito grande para mim. É por isso que eu corro e chego Não. aqui. Pode chegar a hora que chegar, não tem problema não. É por Pode isso que eu ser na chego hora na que hora do chegar. amém. Nem que É, eu chegue na hora do amém, né? Não, Rodrigo, mas ainda eu ainda... que eu eu não tenha participado do todo, eu participo da dispensação da graça. Isso mesmo. Ai, Oswaldo, tá certo, Oswaldo. Eu Ah, só eu não estou deixo. dizendo. Pode ser 5 minutos, 2 minutos, Eduardo, eu entro e participo. Isso mesmo. Obrigada, Eduardo, obrigada. Gratidão. Só queria deixar isso claro. Mas a história das formigas, eu lembrei de você, viu, Roberto? Quando É, o cara mandava, Eduardo, eu digo, eita, a consciência chegou nele, tá vendo? E isso que você está É, falando aí é real, de Fátima. Aqui é. também em casa a consciência mudou assim de uma forma assim fabulosa com isso. Aqui não se mata, a gente não mata mais insetos assim. Ainda não me acostumei, foi com os mosquitos da dengue, né? Essas Ah, muriçoquinhas. Que às vezes, quando elas é. atacam, eu tenho alergia, ela pica e fica coçando muito, sabe? Ainda não me acostumei com Eu isso. também. Mas aqui não se mata barata, não se mata nada e não tem perturbação com eles. Eles sumiram Ah, daqui. ai, que bacana. isso, né? É. Agora, a minha pessoa, quanto a muriçoca e maruim, olha, é problema. Porque eu já fiz vários tratamentos para esse tipo de alergia e é melhor não fazer, porque É, continua, é, continua. Aí o máximo que eu faço é passar aquele negocinho de bebê, é o repelente. o repelente de bebê. Aí eu passo Esse ele eu que passo leva também. daqui. É a única coisa que eu faço. Mas eu não aguento, não. Se picar cada bola, Eu e também fica desse tamanho. boto. Mas você Eu não pode, tenho. Fátima, você pode pedir para a consciência deles, a É, consciência coletiva deles, ir embora, que eles vão desaparecendo. É Vai que só você Pronto, contar. eu vou aprender. Estou aprendendo, olha aí. Vou Pode aprender. Pedir conversar com a para ele. consciência coletiva, pede para o chefe ir embora. Como você sentir no seu coração? Que eles desaparecem. É todos os insetos, é. gradativamente. É, bacana. Ainda eu Eu falo já assim, eu fiz não quero isso. matar vocês, eu preciso que vocês vão embora daqui. E vai. Eu fiz isso uma vez com as formigas, que eu ouvi o Roberto falando que conversava com as formigas, e de repente tinha aquela carinha. Aí eu comecei, ó, eu não quero matar vocês. Vão embora pro caminho de vocês. Eu vou virar, quando eu voltar, vocês não estão mais aí. E realmente Não não pode, estavam mais, não. a gente não pode fazer igual tinha um amigo meu que a gente começou os estudos das cartas de Cristo. Isso era lá pelo 2020, por aí, quando eu conheci as cartas. E aí ele Ah, estava muito empolgado estudando as cartas. Aí ele estava, o Nivaldo, nosso colega de estudo aqui, ele ia viajar para o Paraguai e pediu ele para poder ficar na chácara dele lá, olhando as criações. Aí tal, ele ficou lá. E aí ele falou assim: olha, tem um TU entrando aí
no puleiro das galinhas, e ele, mas, poxa vida, ele está acabando com os ovos das galinhas aí, todos os dias. Aí, se ele, não, fiz uma armadilha ali, se ele cair, vamos dispensar ele mais longe daqui. Aí tudo bem, né? Os cachorros, tem 2 cachorrão grandes lá, do Bocona, tipo esses bulldog. E aí, quando é um bom dia, ele foi tratar lá, esse outro colega aqui, estudante. Nós estávamos iniciando. Aí, ele foi lá, o bicho tinha caído na armadilha. Aí ele pegou ele lá pelo pescocinho e tal, conversou com ele e falou assim, mas os cachorros estavam fora da grade, todos babando, vontade de pegar ele, sabe? Ele falou assim, olha, você não vem aqui mais não vem aqui porque você está causando problema aqui, vai procurar, tem alimento para você, para outro lugar. Eu não vou fazer nada com você, eu vou entregar você para a consciência divina. E pegou e jogou ele assim, já praticamente caiu na boca do cachorro. Oh, meu Deus. O cachorro foi e matou o bicho. Pô. Não adiantou O nome do nada, cachorro, moço. o nome do cachorro era Consciência Divina, né? Não era consciência, Rapaz do não era céu. divina. Aí isso foi engraçado, rapaz. Foi engraçado. Opa. Mas assim, a gente vai adquirindo sabedoria, vai aprendendo a trabalhar com essas ferramentas, né? A intenção dele foi boa, só que ele não pensou nos É, cachorros. Oh, tá certo. Devagar se vai ao longe. Hoje que a gente já andou uns passos bons, né? 2024 a gente já está compreendendo bastante isso aí. Tá muito bom. Que bom, que bom. hoje já não faria a mesma coisa, né, Oswaldo? Nunca, nunca, nunca. Roberto, Eu estou fazendo 1 ano e meio agora. Esse mês, em dezembro, né? Fiz 1 ano e meio. Eu estou aqui firme, né? Propósito firme mesmo. Não, agora não tem volta. Agora não tem nada. Ainda bem, Tem volta, não. Graças ao Pai. ainda bem. Lembrando que a A minha gente mãe nem se identifica mais com aquela pessoa que a gente era, né? Não tem nada a ver. Nada a ver. muda bastante. Fala da sua mãe, Rodrigues. Eu estava lembrando que a minha 7 mãe, cachorros. Aí ela disse, mas a fazenda precisa de 7 cachorros. Eu vou pensar. Não tenho essa convivência. Eu vou aos poucos tendo, né? 7 cachorros é muito. Mas depende do espaço também, né? O espaço é que não sei. Não quero é, mal a nenhum, eu estou mas eu não tenho essa. numa área rural, é pouco cachorro, né? Mas o que eu É, estava né? dizendo era o seguinte, a minha mãe, há um tempo atrás, ela comprou uma pomadinha que você coloca nos cantos das coisas da cozinha, né, para matar, repelir barata, né? Na verdade é um pesticida, né, um veneno. E as baratas tinham sumido da cozinha da minha mãe, estava tudo certinho. Aí agora as baratinhas começaram a aparecer de novo. Já faz tempo, né, que ela colocou. Aí ela falou assim para mim, meu filho, você precisa ir ao mercado comprar aquele veneno das baratas. Aí eu pensando, né, assim, meu Deus do céu. Aí eu disse assim, tá bom, mamãe, beleza, tá bom. Mas não disse que ia, nem quando ia, nem se iria, né? Fiquei calado, só respondi, tá bom. Deixei quieto. E aí eu tô assim, todo dia eu vou na cozinha assim, eu vou pelos cantinhos assim, né? Aí eu falo com a consciência, né? Falo, não deixa essas bichinhas aparecer não, leva elas embora, né? Tal. Olha, tem dia que elas faz mais de 1 semana que elas nem falam no assunto. Não sei se as baratas estão sumindo, né? O que está acontecendo? Mas elas pararam de falar do assunto. Comprar veneno, né? Porque aqui em A gente casa é vai só aprender. eu. É só eu que elas têm. Se depender delas, mata na hora. É chinelada, é paulada. O que aparecer na frente, elas pegam e matam. Mentira. Eu jogo pela janela. Eu abro minha janela e jogo ela. Mas tem uma mulher no YouTube que ela faz uma classificação sobre o significado de cada inseto, desde baratas e coisas assim. E aí eu gostei, porque eu não mato.
E aí ela fala que quando aparece em sua vida, é sinal de que você é uma resiliência, porque ela é muito resistência, resiliência, principalmente resiliência. Então, é para considerar que quando ela aparece, ela está lhe enviando uma mensagem de que você é uma pessoa resiliente, principalmente isso, pelas características dela. Aí ela vai listando uma série de outros insetos que é interessante. E aí, sempre que aparecer uma barata, saiba que ela está lhe falando sobre, está lhe mostrando que você é resiliente. E se for uma infestação, Celina? Aí, É uma eu não infestação de sei, ela só resiliência. É uma infestação de resiliência. muita resiliência. Aí ela tem Ai, uma série, fala de borboleta, de beija-flor, fala de uma série de coisas lá. Mas Eu tudo no conheço. sentido de que você tem que considerar um aspecto positivo, aquilo que ela é. Ela é um ser bastante resistente, né? É. Resiliente também. Você sabe que eu conheci uma pessoa, até tive uma fé com ela. E eu fui. Ela me chamou para visitar a casa dela, né? Tomar um café lá. Eu fui. Quando eu sentei ela me chamou para tomar um café, né? A mesa estava posta e eu sentei ali na cadeira, né? Junto com ela e outra pessoa. E de repente o tampo da mesa era de vidro e a base da mesa era de madeira. Aí eu comecei a olhar assim, embaixo, na madeira, uns bichinhos se mexendo. Um desenho animado. Aí começou com um, daqui a pouco apareceu duas, daqui a pouco foram três. Começou a aparecer baratinha, daquela francesinha. Começou a aparecer baratinha. Eu fiquei constrangido com aquilo. Eu fiquei constrangido, porque dá a impressão de que a pessoa não tem higiene em casa, né? Foi essa coisa que foi isso que veio na minha cabeça. Mas aí eu fiquei na minha calada, eu não disse nada, comi, que ela tinha feito, meu café de boa e tal. E aí fui pedir água. Ela falou assim: não, pode pegar ali no gelágua. Eu fui pegar. Quando eu estava enchendo o copo de água, as francesinhas começaram a sair de dentro da. As francesinhas começaram a sair de dentro do gelágua, queridos. Olha, você não como essa casa tinha barato. Casa toda tinha barato. Porque eu passei a frequentar a casa dela algumas vezes. E eu comecei a ver barata em tudo quanto era canto. Aí ela realmente constrangida falou para mim assim: olha, eu tô com um problema aqui em casa, uma infestação de baratas. Eu queria que você não levasse isso em consideração. Eu falei: não, tudo bem, eu já vi as bichinhas, já vi que elas estão aí bem hospedadas, né? Bem acomodadas. Eu ouvi dizer que no futuro vai ser o alimento da humanidade, viu? Ai, ai. No futuro Não. não. Não é no futuro, não. É, Já no aconteceu. futuro não, Roberto? Já O existe Roberto não come carne, não. O Já Roberto é mas vai vegetariano. ser, Sinto mas não. se continuar do jeito que está, vai ser o alimento da humanidade e vai ser barato. Eles estão colocando como proteína, né? No, com na China, proteína. na Estou China já colocando existe na China. uma fazenda, e é uma fazenda interior de criação de barata. De criação para É uma vender. barata Americana, diferente, né? dessa Não é barata de fazenda. esgoto, né? É uma barata diferente, né? Ela é criada, né? Em É criadouro, Criada para ambiente, né? um Controlado. baratão enorme, né? Uma bichona grandona mesmo. É, no YouTube tem. E assim, depois eles secam e moem, faz um pó, né? Faz uma farinha e é misturado ao alimento. Aí entra com uma quantidade de proteína. Não sei se vocês já viram também nos Estados Unidos, em muitos países na Europa, tem um selo agora que tem, parece um sapinho, uma pererecazinha. E esse selo está nos alimentos, chocolate, de tudo, um monte de coisa. E esse sapinho é
tipo de uma fundação que está colocando insetos em outro, vira pó, né, barata, seja o que for, vira pó, e é colocado no alimento como uma quantidade de proteína a mais. O sangue do boi já é usado aqui no Brasil para algumas coisas. Alguns lugares têm. Ele vira pó, fazem dele pó, e ele, se eu não me engano, não, falaram para mim que é misturado ao café. Esse é uma Cômico, que é misturado ao café? trágico. Oi? O que é misturado ao café? O sangue do boi, ele vira pó para aumentar, né? Não precisa tanto café para aumentar a produção. Eu sei, eu vi um vídeo, o cara mostrando que tem madeira, né? Madeira, pó de madeira, né? Pedaços de madeira e tal. O café mesmo, esse café que a gente compra, ele não é puro, né? Porque o café puro mesmo, ele nem é torrado, né? Pra falar a verdade. O café mesmo, ele não é torrado. E ele é doce, viu? Não é amargo. Então, esse café que a gente compra aí, esse café comum que o brasileiro consome, ele é torrado e é acrescentado ali algumas coisas que não são assim café, né? E o extra forte é o pior ainda, né? O que mais tem. É o extra O avácuo, forte. o avácuo ele tem mais ainda probabilidade. Então, mas eu sorri, mas é verdade. O sangue do boi vira pó e é misturado ao café para aumentar a produção. Eu estou dizendo porque é tão trágico. Café mais puro é esses cafés gourmet. Para experimentar esse gourmet que ele é mais puro. Tem que comprar de preferência de amigos, né? Que tem fazenda, alguém que tenha conhecimento mesmo. É o melhor. É igual comprar mel também, né? Tem que ser de produtor, direto do produtor, se possível, né? Porque industrializado, a gente sabe, os caras não estão preocupados com a nossa saúde. Não, Eles não estão não. vendendo uma coisa que faz bem para nós. É um conluio com a indústria farmacêutica. Então, se tomar refrigerante vai te fazer mal, vai te causar diabetes, vai aumentar a pressão ou qualquer coisa, eles vão continuar oferecendo porque a indústria farmacêutica vai lucrar com isso também. Então, é interessante vender uma coisa que faça mal, Então porque a Olha outra só, todo mundo gente, ganha. olha só, Exatamente. gente. é uma roda. Em termos de refrigerante, eu tenho um exemplo. Eu vivo com duas primas que são viciadas em refrigerante. Uma vai fazer 90, outra vai fazer 88. Tem uma saúde. Aí eu vejo todas essas informações, eu olho para elas, não bate. É Olha, Coca-Cola. De manhã, no lugar do café, é Coca-Cola. Coca-Cola de manhã, Coca-Cola no almoço, Coca-Cola à tarde. Você não acredito. Então, lá, com 88 anos, só com. Já levaram um tombo, já caíram, levantam, caem, levantam. Então, lá, firmes. Então, tem casos e casos, né? mas uma Fernanda, mas na infância dela, ela deve ter tido uma alimentação muito boa. Porque na Sim, época do teve, povo teve, jovem, a teve, alimentação teve. era muito boa. Tiveram, Então tiveram. daí foi formado refrigerante. isso que ela aguenta hoje. É verdade, nesse ponto é. É isso aí. Elas contam que o pai delas, que é meu tio, botava o chinelo na mesa. Ela falava assim: pobre não tem que escolher comida, tem que comer e pronto. Então, elas comem muito bem, toda a comida básica: arroz, Isso. feijão, macarrão, carne, legumes, come muita Mocotó, fruta. fígado de boi. Isso aí até o. Roberto não está aguentando esse mocotó e fígado de boi, não. Ô, Maria Fernanda, Ah, vou contar o exemplo da minha família, tá? Da família da minha mãe. O meu avô materno, ele sempre foi comerciante no interior. Sempre comeu tudo, aquela comida de interior, sabe? Aquela coisa que se sabe da antiguidade, né? Buchada Tudo de bode. produzia tudo. Ele não comprava nada, praticamente não comprava nada industrializado. Tudo era produzido por ele. Ele morreu de câncer, tá? A esposa dele morreu do coração, a minha avó materna. A minha mãe já sofre
né, que já pegou esse lado industrializado, a minha mãe já sofre com osteoporose, falta de ar, essa coisa que dá no coração, palpitação, como é que é o nome? Arritmia, Arritmia, desarritmia. arritmia, arritmia. Arritmia, ela tem problemas ósseos nos joelhos, entendeu? E os filhos, pelo menos as duas filhas, né? Ainda tô me livrando disso, mas as duas filhas estão no mesmo caminho da mãe. Problemas ósseos, né? Osteoporose, junta. Osteoporose é normal, Não, eu só estou Rodrigo. dizendo porque Osteoporose é você normal, falou. principalmente na mulher. Eu só estou dizendo isso porque você falou das duas senhoras aí, né? E eu estava Sim, lembrando do meu sim. avô, né? Elas Meu são um avô, caso à parte. Eu eu vou olho é para o que eu ia elas, dizer. Há casos e há casos, né? Sempre há uma exceção a essa casos. regra. Ela olha assim para a maioria. Gente, vocês não existe pela idade delas. Só o problema delas é os ossos mesmo. O resto não tem pressão alta, uma tem diabetes. Mas elas e comem muito bem, não é um pouquinho, não, é muito. Come bem mesmo. Bota aquele prato de peão e come. Gente, eu fico boba com aquilo. Então, elas ali, meu irmão que vive lá cuidando delas, vem cá, vocês vão morrer quando? Não vai morrer, não? Mas essa geração, ó, mas a geração dos anos 70, 80 para cá é É problemática. pior, é A verdade. geração é bem problemática Mas mesmo. elas viveram, pô, Tanto é, 88 e outra tanto é, 90. tanto é que o maior mercado do mundo hoje é o mercado da saúde, né? O maior Ah, mercado. sim, claro, claro, com certeza. Eles fabricam as doenças para vender o remédio para a gente. Então, mas essas duas, sinceramente, são um Pessoal, exemplo que até, eu fico, até são segunda-feira para vocês aí, né? Quarta às 6. também, gente. A gente está falando sobre essa É coisa aí, segunda. né? Esse Até ser. amanhã, né, Celina? A você amanhã vai fazer a live? Vou, vou Certo, fazer. então até amanhã. Até amanhã. Vou colocar no grupo Gente, aqui, o Rafael do grupo da Unicidade acabou de colocar aqui. Bill Gates lançou alimento com a marca da RAM e modificação genética. Eu vou colocar no grupo para todo mundo ter essa meu consciência. Deus. Roberto, pelo amor de Deus. Eu já evito os transgênicos, eu já evito. Tchau, Eu tchau, adoro tchau. Boa noite café, a agora todos. estou com medo de Até tomar amanhã. café. Até amanhã. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa Boa noite. Boa noite. noite. Bom Tchau. descanso. Boa noite, gente. Gratidão a todos Bom aí. descanso para Boa noite. todos. Até amanhã, pessoal. Tudo bom. Valeu. Obrigado. Até. Até amanhã.